Como saber se seu processador é 32 bits ou 64 bits? Quando você for instalar uma versão do Windows, antes você tem que saber se o processador suporta 32 ou 64 bits. Existem versões do Windows de 32 bits e 64 bits. As versões de 32 bits são tanto compatíveis com processadores de 32 bits como também de 64 bits. Já as versões de 64 bits do Windows só são compatíveis com processadores que suportam essa arquitetura. Para descobrir a arquitetura do seu processador, você pode olhar no manual do seu computador, nos manuais, abrir o computador fisicamente, o gabinete, retirar o cooler e tudo do computador e olhar o modelo do processador e em seguida pesquisar no site do fabricante as especificações do processador e descobrir se a arquitetura dele é 32 ou 64 bits. Outra maneira, quando você já tiver com o Windows instalado, é usar o prompt de comando. Abra um prompt de comando com privilégios elevados. E no prompt de comando você vai digitar o seguinte: vmc cpu get data write. Aí ele vai retornar se seu processador é 64 bits ou 32 bits. Outra maneira é digitar vmc cpu get architecture enter. O retorno significa respectivamente o seguinte: 0, no caso de arquitetura, 0 significa que o processador é 32 bits, 6 significa que ele é 64 bits da Intel e 9 significa que ele é 64 bits da AMD. E no meu caso o comando architecture não detectou corretamente porque meu processador ainda é Intel, mas geralmente ele detecta corretamente. E ele detectou que é 64 bits. Para saber se seu Windows, agora é o sistema Windows, é 32 bits ou 64 bits, você digita o seguinte: vmc cpu get address write. Address write. Aí ele vai te retornar a arquitetura do sistema, do Windows, que no meu caso é 32 bits. Então eu tenho um processador de 64 bits e um Windows de 32 bits. Eu poderia então instalar um sistema Windows de 64 bits. As vantagens do Windows de 64 bits é que ele suporta mais do que 4 GB de memória, e quando você tiver instalado programas que são 64 bits, ele executa os processos mais rapidamente, principalmente programas que usam muito o processador. No caso, se você estiver usando programas para edição de vídeo e essas coisas, aí um processador de 64 bits vai ser mais rápido. Mas se você só usar programas de 32 bits no seu computador, então é melhor você deixar o computador em 32 bits. E se você não tiver mais de 4 GB de memória. Outra maneira de ver quantos bits tem o seu Windows é pressionar a tecla Windows mais break ou pause. Aí vai abrir essa janela com informações básicas do sistema. E aí você vai olhar no painel sistema, tipo de sistema operacional de 32 bits. E é isso.